Olá, conforme prometido, vou fazer aqui a apresentação que acabou não dando tempo de fazer sobre os isolantes térmicos. Eu não sei se você viu, mas eu fiz a apresentação, a palestra sobre sistemas de dormir, que seria o composto de sacos de dormir e isolante térmico. Só que como eu falei muito no isolante, então acabou não dando tempo, vai aí a palestra sobre isolante térmico. Bom, o isolante térmico ele faz parte do sistema de dormir. Como eu disse antes, na realidade, na prática, sistema de dormir convencionou-se chamar apenas do saco de dormir e de isolante térmico. Eu gosto de incluir o abrigo nessa equação porque ele é fundamental para, de fato, complementar todo o sistema de dormir, te abrigar contra o vento, contra a chuva. Mas vamos falar hoje só sobre isolante térmico. Na palestra sobre saco de dormir eu mostrei essa ilustração, que são as 5 formas da gente perder calor. As mais importantes dentro do sistema de dormir são a condução e a convecção. A perda de calor por convecção vai ser suprida aí pelo saco de dormir, e a perda de calor por condução vai ser suprida pelo isolante térmico. Então hoje o que a gente vai minimizar basicamente é a perda de calor por condução, e quando a gente for falar um pouco do isolante inflável, a gente vai ver também que ele vai minimizar, dependendo de como ele seja construído, a perda de calor por radiação. Vai refletir esse calor de volta, e que também vai ser minimizada no isolante de EVA, em alguns tipos de isolante de EVA. Bom, mas vamos entender aí quais são os tipos de isolantes térmicos que a gente tem. O primeiro deles é o espuma de célula fechada, O tipo de isolante é esse que é de espuma de célula fechada, que são os EVAs. Tem outro tipo de espuma eventualmente, mas os mais usados aí são os de EVA. A gente chama de espuma de célula fechada justamente porque a célula dessa espuma é fechada, você não tem permeação ali de ar nem nada disso, ou seja, ela é fechada a qualquer coisa, inclusive água. Se você molhar, ela não absorve água, vai, enfim, deixar a água escorrer. Esses são os mais simples e mais baratos de uma forma geral, porém também são os mais volumosos. O segundo tipo aí de isolante que a gente tem são os autoinfláveis. Eles são autoinfláveis porque eles têm ar e espuma dentro. É uma espuma diferente, é uma espuma que você consegue apertar quando você enrola o seu isolante, e quando você solta, ou seja, quando você abre, essa espuma vai expandir e vai fazer com que o próprio sistema do isolante, ou seja, a estrutura do isolante, se expanda também, trazendo ar para dentro quando a válvula está aberta, obviamente. Por isso que ele é autoinflável. Essa espuma que é comprimida lá dentro, que quando a válvula, enfim, fica aberta e permite a entrada de ar, a espuma expande, voltando ao seu estado original, de espuma expandida, e aí esse movimento faz com que o ar entre. Então por isso que ele é autoinflável. Só lembrando que os autoinfláveis, você sempre vai precisar soprar no final para dar pressão, porque ele vai autoinflar até certo ponto, mas não vai dar a pressão necessária para você dormir em cima. Bom, mas enfim, esse seria o isolante intermediário, que tem ar e espuma, e o terceiro, que é o inflável, que só tem ar dentro. A gente vai ver mais na frente que tem algumas variações, mas basicamente o inflável tem ar dentro. Você precisa inflar de alguma maneira, seja soprando ou seja usando algum mecanismo para inflar, como algum tipo de bomba auxiliar, bomba manual e etc. Mas vai permitir que o ar entre lá para dentro e fique, enfim, confortável, que você consiga dormir ali tranquilamente. A grande diferença aí entre esses 3 tipos de isolante é basicamente peso e volume deles. Porém, isso falando do momento de transportar. Porém, a gente também vai ter uma diferença em isolamento térmico. E para entender esse isolamento térmico, a gente precisa entender rapidamente o conceito do valor R.
As marcas mais técnicas, aqui no Brasil, principalmente a C2 Summit, ela define na embalagem do produto, na etiqueta do produto, qual é o seu valor R. Esse valor R, o R significa resistência térmica. Basicamente isso veio da indústria da construção civil, né, de edificações, para uso de isolamento nas paredes das casas, das construções. Obviamente isso em locais de clima mais frio. E aí a indústria de esportes outdoor trouxe esse termo, e não só o termo, mas também essa característica aí de isolamento térmico, ou pelo menos essa medição do isolamento térmico para os seus isolantes térmicos. Então aqui é apenas a equação de se descobrir qual é a resistência térmica, mas basicamente o que você vai ter é um cálculo de o quanto de temperatura passa de um lado para o outro desse isolante térmico. Então é um fluxo de calor que é dado por uma unidade diária, né, que vai passar de um lado para o outro ou não. Então quanto mais deixar calor passar, ou seja, o calor aí que eu estou falando é a temperatura, né? Quanto mais deixa a temperatura passar, menor a resistência térmica. Quanto mais ele vai impedir essa temperatura de passar de um lado para o outro, maior vai ser a resistência térmica. No caso específico de valor R, quanto menor o valor R, quanto menor o número, menor a eficiência, menor a resistência térmica. E quanto maior o valor R, maior a resistência térmica, maior a eficiência térmica, de isolamento térmico desse equipamento, desse isolante térmico. Para a gente entender isso, ou para a gente descobrir, a gente vai precisar olhar na etiqueta do produto de fato, para saber qual é o valor R, qual é a resistência térmica desse seu isolante térmico. Aqui eu vou fazer uma comparação dos três tipos de isolante. Esse aqui, o primeiro é o Thor, o isolante da Aztec. A gente aqui, na realidade, fez uma aproximação do valor R. Não existe isso calculado pela Aztec, mas a gente pegou e fez uma comparação com marcas estrangeiras que têm um produto semelhante, então a gente atribuiu esse valor. Então não é necessariamente o valor correto, vai ser um valor dado aqui apenas para a gente ter uma base de comparação, tá? O que a gente precisa ver aqui, o que eu coloco nesses quadrinhos, é a comparação de peso, o valor R e a espessura deles. Se você for pensar em eficiência de isolamento térmico, o EVA, ou a espuma de célula fechada, vai ser o item mais isolante, de maior valor R. Agora, o problema é que você não consegue comparar esse valor R de forma direta porque as espessuras dos isolantes são diferentes. Então, de forma resumida, se você tiver um isolante, os três isolantes, um de espuma de célula fechada, um autoinflável e um inflável, todos eles no seu modo mais simples, ou seja, só a espuma, só o autoinflável e só o inflável, eu falo na forma mais simples porque você tem outras maneiras de melhorar esse valor R, e a gente vai ver depois, mas se eu tiver os três na mesma base de comparação, mesma espessura e sem nenhum aditivo, vamos dizer assim, o mais eficiente vai ser o de espuma de célula fechada, que é uma barreira mecânica realmente, e essa espuma vai isolar melhor do que o ar que vai ficar dentro de um isolante térmico inflável, por exemplo. Porém, a gente não consegue ter as mesmas espessuras, porque imagina o seguinte, esse amarelinho aqui é um isolante inflável, é o modelo Ultralight da C2 Summit, ele tem 5 centímetros de espessura. Então, para eu ter 5 centímetros de um isolante de espuma de célula fechada, eu vou ter um isolante tão grande que eu não vou conseguir transportar isso na minha mochila. Então, por isso que eles têm espessuras diferentes. E aí a comparação não consegue ser direta de valor R, tá? Bom, então vamos lá. O Thor pesa 310 gramas, tem um valor R de 0,8, de novo, uma aproximação que a gente fez, e uma espessura de 0,8 centímetros, vai ser o mais fino. Então ele tem uma resistência térmica, mas em termos de conforto, o conforto ao dormir, que aí vamos dividir conforto térmico e conforto de ser realmente macio para dormir ou grosso para dormir, ele não vai ter tanto, né? Vai ser o que menor tem. Tem um valor R satisfatório, vamos dizer, né? Dependendo da faixa de temperatura que você vai utilizar, é óbvio. O segundo é um modelo autoinflável da C2 Summit, a Ultralight autoinflável. Ele pesa um pouco mais, 550 gramas, mas já tem um valor R de 2,6, ou seja, é bem mais isolante. E a espessura de 2,5 centímetros, ou seja, já é mais confortável para dormir também.
E esse terceiro aí, que é o ultralight, ele pesa 395 gramas, então note que a diferença de peso não é tão grande em relação ao Thor. Tem um valor R relativamente baixo, 0,7, mas para a grande maioria das coisas que a gente faz no Brasil é suficiente, mas já tem uma espessura de 5 centímetros, ou seja, ele é muito mais grosso, muito mais confortável para dormir. Então a gente tem que levar em consideração todos esses fatores na hora da escolha. E é claro também o preço, que o mais barato vai ser o de EVA, o autoinflável vai ser o preço intermediário e o inflável vai ser o mais caro de todos esses isolantes aí. Bom, quando a gente fala em valor R, de novo, eu vou falar bastante disso porque, como o nome é isolante térmico, então o que a gente tem que, enfim, deixar bem claro e entender melhor é justamente a resistência térmica, que vai fazer com que ele seja mais ou menos eficiente em termos de isolamento térmico. Então, o que vai mudar o valor R vai depender de isolante para isolante. No caso do espuma de célula fechada, o que vai mudar é, primeiro, a espessura. Quanto mais grosso, obviamente, mais isolante ele vai ser. Depois, a densidade da espuma. Quanto mais densa for a espuma, mais também vai ser isolante. E, por fim, se existe ou não superfície com material aluminizado. Você já deve ter visto aqueles isolantes que tem, essa aqui é uma imagem de um deles, é o isolante que tem um material aluminizado numa das faces. A face com material aluminizado, ele serve, na verdade ele tem que ficar para cima, ou seja, você deita em cima da face aluminizada, né, face metalizada, ele vai servir para minimizar a perda de calor por radiação. Ou seja, aquele calor que você perde por irradiação ou radiação, parte dele vai ser refletido de volta para você. Então você minimiza essa perda de calor. E aí, se eu comparo dois isolantes de EVA, os dois com a mesma espessura, mesma densidade de espuma, um com o material aluminizado de um lado e o outro sem esse material aluminizado, esse que tem o aluminizado vai ser mais eficiente termicamente, vai ter um valor R superior. Então isso é importante. Se você vai para algum local, você tem a opção de escolha. Você vai comprar um desses que é de EVA, opte sempre por esse que tem o aluminizado. Por quê? Porque ele vai ser mais eficiente termicamente, ok? Bom, então isso aí são os isolantes térmicos de espuma de célula fechada. Falando agora nos autoinfláveis, o que vai fazer mudar o valor R? Primeiro, a espessura, né? Também, de novo, quanto mais grosso, mais isolante ele vai ser. Depois é o tipo de construção. Nesse caso, eu estou dando dois exemplos aí de construção, de tipo de construção da C2 Summit. Você tem essas marcas, outras marcas internacionais, aí falando de marcas técnicas do nível da C2 Summit, que vão também ter cada um seu tipo de construção diferente e também vão ter essas diferenças. E aí vale um estudo mais aprofundado aí de cada marca. Mas no caso da C2 Summit, que é o que eu vou mostrar aqui, a gente tem esses dois tipos de construção, o Delta Core V e o Delta Core. O Delta Core V ele vai ter 20% menos em volume em relação a um EVA, ou seja, um do mesmo tamanho de EVA. E ele vai ter 40%, o Delta Core 40% menos em volume, menor em volume. Isso por causa da construção que a gente vai ver. Então o que acontece? Quando você tem um Delta Core, um sistema desse que tem menos espuma, ou seja, ele vai ser menos volumoso porque ele vai ter menos espuma dentro, significa que ele vai ter mais ar, ocupando aquele mesmo espaço em que a espuma foi retirada pela forma de construção. E a gente vai ver que quanto mais ar e menos espuma, menor a resistência térmica também. Ou seja, mais espuma significa mais resistência térmica, mais isolamento térmico. Menos espuma e mais ar, você tem essa redução. Isso eu vou mostrar rapidamente mais aí na frente. E o tipo de espuma também vai influenciar no valor R. De novo, pelo material usado e pela densidade da espuma. Quando a gente fala em espuma para isolantes autoinfláveis, essa espuma tem que ter porosidade, ela tem que ter... Imagina a espuma dessas de lavar louça, né? Que se você assoprar vai passar o ar, claro, com uma certa dificuldade, porque vai ser uma barreira, mas vai passar o ar. Por que tem que passar o ar dentro? Espuma de casa é só para comparar, para você visualizar. Mas por que tem que passar o ar? Justamente porque vai ter ar ali dentro, eu preciso fazer com... Tem que ser uma espuma que expanda, obviamente, mas que também permita que o ar circule ali por dentro. Circule no sentido de que você vai soprar ou vai bombear o ar pela válvula, ele precisa ocupar todo o espaço lá dentro. E se for uma espuma que não permita que o ar circule, você vai ter uma dificuldade em fazer com que o seu isolante funcione, ou seja, que o ar entre de fato.
Bom, vamos comparar agora 3 isolantes aí da C2 Summit. A gente tem o Ultralight, o Comfort Light e o Comfort Plus. Esse primeiro aqui tem um modelo de construção e esse outro aqui esses dois outros têm outro modelo de construção. Qual é a grande diferença? A gente vai ver que esse verde e esse vermelho, né, que é o Comfort Plus e o Comfort Light, eles têm a espuma é tirada longitudinal, nesse sentido aqui, e não perpendicular, não vindo de cima para baixo, que acontece nesse aqui. Então esse aqui você tem 40% menos de espuma, esse aqui 20% de retirada de espuma. Então esse aqui ele vai ser menos eficiente, vai ser mais grosso, ele consegue ser mais grosso, mas ele vai ser menos eficiente em termos de valor térmico, de resistência térmica, valor R, porque justamente ele tem mais ar dentro, mesmo sendo mais grosso. Então, só comparando, olha só, o valor R desse aqui é de 2,6, ele tem 2,5 centímetros de espessura. Esse aqui tem o dobro, 5 centímetros de espessura, porém o valor R não cresce muito, 2,7. E esse aqui já tem 8 centímetros de espessura, já é bem mais grosso, e aí o valor R já dá um salto de 4 para 4,1. E aqui os pesos embaixo, 550, 650 e 895 gramas. Eu preciso de um isolante tão potente quanto esse Comfort Plus? Não, se eu vou ficar aqui no Brasil só, não necessariamente. Agora, se eu vou para alta montanha, se eu vou para um lugar muito mais frio, aí eu tenho realmente, de fato, necessidade de usar outros isolantes, ou isolantes térmicos mais grossos, mais potentes, tá? Aliás, um ponto importante de se falar é o seguinte, o valor R, ele é... você soma os valores R. Então, se eu botar um isolante de valor R1 e botar um outro de valor R4 em cima, eu vou ter um valor R resultante de 5, ou seja, 1 mais 4. Vai dar o valor R resultante de 5. É muito comum o uso desse tipo enfim, artifício, né, de você somar o valor R, ou de você usar 2 isolantes, principalmente em alta montanha, que as pessoas vão usar um de EVA, que é a prova de furo, não fura, não tem problema, e usa um inflável ou autoinflável por cima. Ou seja, você passa a ter 2 isolantes, vai ter um valor R maior, um isolamento térmico maior, só que um deles é a prova de falha, vamos dizer assim. Você se furar o inflável ou autoinflável, é claro que dá para remendar, você sempre tem os kits de reparo que é recomendável que você leve, porém, no meio da noite, imagina num frio danado você reparar, é mais difícil. Então, esse de EVA embaixo vai ser o seu sistema à prova de falhas, vamos dizer assim. Bom, mas continuando, vamos lá, aqui é só mostrando essa tecnologia Delta Core V, você tem os furos maiores e menores vindos de cima para baixo, né, ou seja, perpendicular aí à espuma, e aqui você tem furos maiores em áreas em que você tem menor contato do corpo. As áreas de maior contato e também as áreas de maior necessidade de isolamento térmico, que é onde você tem a maior superfície de contato, na região das costas, aqui do quadril e etc. Você vai ter os furinhos menores, esses triângulos menores. Cada triângulo desse é um triângulo em que você tirou espuma. Então você consegue diminuir peso e volume, porque tirando espuma você diminui esses 2 itens, peso e volume, e mesmo assim consegue ter um isolamento térmico bem interessante, né, de mais de 2 de valor R. Se não me engano era quanto? 2,6, exatamente, 2,6 de valor R. Bom, vamos lá, continuando, então essa é a tecnologia Delta Core V da C2 Summit e essa aqui é a Delta Core. Então notem que a espuma é tirada, uma quantidade de espuma muito maior que a retirada, né, até 40% aí da espuma, de redução da espuma, e nesse sentido, enfim, não é perpendicular, é longitudinal aqui em relação ao isolante. Então isso permite que o isolante seja mais compactável, seja mais leve e consiga ficar mais grosso, né, ao ser inflado, porém você tem uma diminuição de valor R quando comparado com a outra tecnologia ali, com essa tecnologia Delta Core V. Tá? Apenas porque você tirou mais espuma de um do que de outro. Aí é sempre o ganho de conforto térmico e conforto na espessura, conforto na hora de deitar em cima. Então esse aqui tem 5 centímetros, como a gente viu antes, esse verde, que é o Comfort Light, comparando com o outro que tem 2,5 centímetros, que é o Ultra Light. Então valor R praticamente o mesmo, peso 100 gramas a mais para você ter o dobro de espessura. Então isso tudo faz parte da escolha, né? Se você quer levar um pouco mais de volume, um pouco mais de peso e ter mais conforto, no caso de espessura ao dormir, né?
Bom, seguindo em frente, a gente tem aí os infláveis. Os infláveis, em princípio, eles vão ter apenas ar dentro. Só que hoje você já tem variações sobre esses infláveis, sobre só ar dentro, ou seja, tem aditivos aí, vamos dizer, que vão melhorar e muito o valor R. Mas, de forma resumida, o que faz o valor R mudar nos isolantes térmicos infláveis? Primeiro, a espessura. De novo, quanto mais grosso, mais ar você vai ter ali dentro, mais isolante você vai ser. Mas até um determinado ponto. Ter muito ar dentro, dependendo da construção do isolante, não é bom. Não sei quem de vocês já dormiu num colchão inflável, colchão mesmo, aqueles colchões grandes de camping mais tradicional, né, camping familiar estruturado. Quando aquilo dormir num acampamento na praia ou num local mais quente, não é problemático. O problema é só realmente você deita no meio e levanta as pontas, aquele negócio que eu particularmente acho desconfortável. Mas quando você vai para um lugar frio, o que acontece é que esse ar todo lá dentro faz com que você comece a perder calor por convecção. Olha que coisa curiosa. Você está deitado em cima do colchão inflável, ou do isolante nesse caso aqui, você está deitado em cima. O seu corpo está aquecendo o ar ali dentro. Só que o chão que está frio está esfriando, está resfriando o ar que está ali dentro. Então o ar começa a circular ali dentro, nesse movimento de aquece, esfria, aquece, resfria, aquece, resfria. Então, e quem obviamente sai perdendo somos nós, né? O chão está frio e vai continuar frio e a gente não consegue fazer com que... Lembra do equilíbrio térmico que eu falei antes? Então a gente não vai conseguir chegar no equilíbrio térmico. Então a gente começa a perder calor por convecção, por essa circulação de ar dentro do colchão inflável ou do isolante térmico. Então realmente o isolante térmico, por isso que o valor R dele não é tão alto quando ele é apenas inflável só com ar dentro. Mas, de qualquer forma, a espessura vai mudar o valor R, o tipo de construção vai mudar o valor R. Aqui a gente tem vários tipos de construção diferentes aqui, de camadas, no caso, de novo, da Seito Summit, camada simples, híbrida ou dupla, que está ligado diretamente ao número do que eles chamam de air sprung cells, que são esses gominhos todos aqui. Só explicando esses gominhos de forma rápida, imagina o colchão inflável que eu estava falando. Ali é uma célula gigante, né? Só tem enfim, uma célula grande com ar lá dentro. Imagina agora aquele colchão de piscina que tem vários gomos assim compridos, né? Sei lá, 10 gomos compridos, ali são 10 células. É claro que a gente está falando que são células, mas elas não são independentes, você não tem que encher cada uma, você vai encher tudo de uma vez só. Nesse caso da Seito Summit, eles criaram esse sistema de air sprung cells aqui, que são acima de 180 células, nesse menor aqui acho que são 185 células, e vão crescendo. Nesse aqui a quantidade de células, nesse vermelho aqui de trás, é absurdamente grande. Então cada célula é um ponto independente, de certa forma. Então quando você deita, existe uma distribuição de peso fantástica, né? Ela distribui por cada célula, e não como num colchão inflável que você senta no meio e as extremidades se levantam. Mas isso é apenas um complemento. E, finalizando aqui, o que faz o valor R mudar? O enchimento. Se tem apenas ar ou se tem camada com material luminizado e com material isolante. Isso eu vou explicar já já, o que a gente tem aí de possibilidades. Bom, vamos comparar aqui esses isolantes. Aqui é a linha atual da Seito Summit, a gente tem o Ultralight e a versão Insulated, Ultralight Insulated. Comfort Light Insulated, Comfort Plus e Comfort Plus Insulated. Toda essa versão Insulated, ela ganha 2 atributos a mais, ou 2 acessórios, vamos dizer assim, dentro do isolante. Primeiro é uma camada de um material chamado X-Skin Platinum. O que é esse material? É aquele material aluminizado, igual aquele de fora do isolante térmico de EVA, só que ele está por dentro, logo abaixo do tecido em Platinum, esse material aluminizado. Também para refletir parte do calor que é irradiado pelo corpo de volta. Então a gente diminui a perda de calor por radiação. O segundo ponto que tem, o segundo item que tem ali dentro é uma camada fininha, mas na extensão toda do isolante, de um material chamado Thermolite. É uma fibra sintética oca, é a mesma usada para fazer o liner da Seito Summit, o liner, o Extreme Reactor e etc.
O que essa fibra faz? Ela aprisiona o ar. Uma parte do ar, pelo menos, fica aprisionada. Com o mesmo efeito do saco de dormir, da pluma ou do enchimento que aprisiona o ar lá dentro. E esse aprisionamento do ar diminui essa circulação de ar. Ou seja, você diminui a perda de calor por convecção. Então, nesse caso, nos isolantes insulated da linha inflável da Sea to Summit, que você tem o X-Skin Platinum e a camada de Thermolite, você minimiza a perda de calor por condução, que seria o normal, a perda de calor por irradiação e a perda de calor por convecção dentro do isolante térmico. Então você tem um salto de valor R muito grande. Então notem aqui embaixo, o valor R do Ultralight é 0,7, o do Ultralight Insulated 2,5. Tem a mesma espessura, são 5 centímetros. Tem um ganho de peso, obviamente, porque você colocou 2 materiais a mais lá dentro. Tem marca lá fora hoje que assim, como eu falei, nível da Sea to Summit, que começou a usar a pluma de ganso dentro do isolante térmico também. Para quê? Para fazer o mesmo efeito de diminuir essa perda de calor por convecção. Então você tem outras tecnologias por aí no mundo. No caso dessa de pluma acaba sendo mais cara, mas você tem essa possibilidade também. Vamos comparar aqui o Comfort Light, você tem um valor R de 1 e o Insulated de 4,2. E por fim o Comfort Plus, você tem 2,5 e 5 centímetros na versão Insulated. Esses dois aqui já tem, o Comfort Light e o Comfort Plus já tem 6,3 centímetros de espessura, então são mais grossos, mais confortáveis para se deitar e para dormir. E uma característica importante também, aqui se vocês notarem, o tamanho das células das Air Sprung Cells são maiores, aqui são híbridos, tem maiores e menores, aqui são só menores. Aqui eu acho que dá para você notar que nessa parte aqui onde ficam as costas, o tronco, são células menorzinhas, aqui são células maiores, e aqui são só células pequenas. Então o que é isso? Nessa parte aqui e nessa outra aqui por completo, você tem as células menorzinhas mais próximas umas das outras e elas são assimétricas, os pontos de solda não se coincidem como se coincidem aqui nessa versão do Ultralight Insulated, porque quando as células, os pontos de solda se coincidem, são pontos que a gente chama de pontos frios, ou os cold spots, que eu falei também na palestra de saco de dormir. São pontos sem isolamento térmico, então é outro ponto, são pequenos, obviamente, é outro ponto a se levar em consideração também, tá? Aqui é só mostrando justamente essa diferença do inflável, a tecnologia de camada híbrida. Então esses maiores aqui você tem esses pontos que são simétricos, consequentemente aqui é um ponto que não tem ar, não tem nada, não tem isolamento térmico. E aqui é a construção que você tem das células menores, em que não existe, os pontos são assimétricos de solda. Isso porque tem um tecido aqui dentro bem fininho para conseguir fazer com que esses pontos não sejam coincidentes, né? E aqui é o mesmo isolante, mas a versão insulated, já com as fibras de Thermolite aqui dentro para de fato segurar o ar, né, para fazer com que ele não circule. E aqui você tem a camada de X-Skin Platinum, né, aqui, bem aqui nessa parte logo abaixo da camada, né, que fica para cima, né, onde você vai se deitar, tá? Bom, então aí são essas diferenças que a gente tem nos 3 tipos de isolante térmico. Problemas que a gente tem com o valor R aí são, primeiro, na forma de se medir. Não existe uma norma que defina como se faz a medição do valor R. Existe a norma que define como se calcula o valor R, mas não como faz a medição, né, no laboratório, onde quer que seja. Então hoje no mundo existem 2 laboratórios que fazem e usam metodologias diferentes. E como usam metodologias diferentes, o resultado é diferente. Então você acaba não conseguindo comparar uma marca com a outra, a não ser que você saiba que as duas foram feitas no mesmo laboratório. Mas isso acaba não sendo divulgado, então é mais difícil. Então essa medição é complicada, essa comparação muitas vezes é complicada. Outro ponto é que existe variação de acordo com a superfície em que você está. Se você está acampando na pedra, na neve, no gelo, na grama, isso tem variação por causa da temperatura que é emitida ali. Então acaba realmente fazendo com que o valor R não seja algo assim categórico, né, que você consiga definir exatamente para uma situação geral. Não, vai ter variação aí de acordo com a superfície também.
E assim como os isolantes, assim como os sacos de dormir, homem e mulher, como geram calor de forma diferente em função do metabolismo, isso eu expliquei na palestra de saco de dormir, você também tem variação de homem e de mulher, né, no isolante, ou seja, eles vão se sentir diferentes. Não sei se você lembra da parte de fatores individuais, a mesma coisa vai se aplicar para o isolante térmico. Mais ainda, se você dorme de costas, né, com as costas no isolante é uma coisa, se você dorme de lado é outra. Você tem a perda de calor, na verdade você tem um ponto maior ali que vai chegar mais próximo do chão, onde tem mais pressão, mas por outro lado você tem uma perda de calor maior, porque as duas superfícies principais do nosso corpo, em termos de área, né, que são as costas e a parte da frente, elas estão sendo obviamente envolvidas pelo saco de dormir, mas não estão aquecendo, você não está aquecendo de fato o ar que está ali dentro do isolante inflável, no caso do isolante inflável, né? Então você tem uma série de outras variações. Falando em mulher, inclusive, né, na diferença, na linha 2019 já da Cito Summit você vai ter isolantes femininos. Então você vê como não só o formato vai ser um pouco diferente, mas o valor R vai ser ligeiramente maior em relação ao isolante unissex ou masculino. No caso é unissex, né? Então, assim, a gente tem que obviamente entender valor R, levar em consideração isso para a escolha do seu isolante, dependendo do lugar que você vá, mas existem variáveis, né? Como no saco de dormir você tem variáveis. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo, ok, mas existe uma relação valor R e temperatura ambiente na qual eu vou, para onde eu vou viajar, para eu poder escolher o meu isolante térmico? Não existe uma norma que defina isso, como existe nos sacos de dormir, mas conversando com o pessoal da Cito Summit lá na Austrália, eles falaram que fizeram várias medições e chegaram numa tabela que eles usam internamente. Eu vou compartilhar essa tabela com vocês, mas, de novo, isso vai se aplicar aos isolantes da Cito Summit, mas dá para ter uma ideia geral e dá para servir de base aí para a gente escolher o nosso equipamento. Valor R de até 1, né, valor R de até 1, você tem são indicados aí para uma faixa de temperatura de 15 graus. Né, a temperatura ambiente que a gente está falando, temperatura externa, né, da barraca. Aquele amarelinho que é o ultralight da Cito Summit, que é hoje o mais usado talvez, pelo peso, volume e preço também, né, de todos ele vai ser o menos caro, ele acaba sendo muito bem usado. Eu já usei em temperaturas mais baixas do que isso e foi tranquilo, mas por outro lado também dentro de um saco de dormir que de fato era adequado àquela temperatura. Quando você tem um valor R de aproximadamente 2,5, isso é para uma faixa de temperatura de 5 graus, 3,3 para aproximadamente 0, 4,2 para menos 8 e 5 para menos 12. Então essa aí é uma tabela interna da Cito Summit, mas que vale como referência. Lembrando que o valor R, os valores R se somam. Então se eu tenho um valor R de 1, tem um isolante de 1 e tem um isolante com 2,5, eu vou ter um valor R de 3,5, então ele vai ser por os dois em conjunto para uma faixa de temperatura aí de aproximadamente 0 graus. Ok? Bom, então era isso, espero que tenha esclarecido aí dúvidas sobre isolamento térmico, sobre isolante térmico para acampar. Se você tiver alguma dúvida, obviamente é só entrar em contato com a gente no Gear Tips. Ok? Um abraço e até a próxima!